Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Pois bem, mais uma oportunidade o Senhor tem nos dado para estarmos aqui e lermos e meditarmos sua palavra. Eu estou expondo o Evangelho segundo escreveu Lucas. O último vídeo, eu dei início ao capítulo 1 deste Evangelho de Lucas. Está aí na tela, Evangelho de Lucas, médico. Ele que foi a campo para coletar as informações e escrever este Evangelho. Também Lucas escreveu o livro dos Atos dos Apóstolos. Eu parei no 18, quando o Zacarias, ele faz uma pergunta para o anjo. Como saberei isto, pois eu sou velho e a minha mulher avançada em dias? Porque o anjo disse que as orações dele já tinha sido respondida, foi respondida, e ele teria um filho. E ele ficou, peraí, mas como pode isso? Eu sou velho e a minha mulher avançada em dias, ou seja, ela está em idade avançada. Então, o 19, continuando aí, respondeu-lhe o anjo apocrinomai, ou seja, responder a uma questão proposta. Então, respondeu o anjo: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. Interessante é que este anjo, esse anjo do Senhor aqui, traz o nome dele, porque ele próprio disse. Inclusive na Bíblia, somente 2 anjos trazem os seus nomes. Tem o Miguel e esse aqui é o Gabriel. O Gabriel é o nome hebraico dele, Gabriel, ou seja, homem de Deus. É o significado do nome deste anjo. Mas é um anjo, Gabriel. Ele falou que eu assisto, eu sou Gabriel que assisto. Assistir aqui é um termo grego, é um verbo paristeme. Paristeme é que está junto, um assistente, aquele que está junto a Deus. Ou seja, este anjo aqui, ele é um assistente do próprio Deus, que assistou, ou seja, colocar ao lado, próximo, estar ao lado. Eu sou o anjo que estou ao lado do próprio Deus, diante, aí a palavra diante aí no grego, enopion. Enopion é uma preposição que indica na presença de, diante de, ou seja, eu sou aquele que estou diante de Deus e fui enviado apóstolo para falar-te e trazer-te boas novas. Boas novas e evangelho. Todavia, olha só, interessante aí. Todavia, ficarás mudo. Deixa um pouquinho aqui.
todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais ao seu tempo cumprirão. Então veja que a causa da mudez de Zacarias, então nesse exato momento que Zacarias ficou mudo. Engraçado que o anjo também tinha uma certa autoridade. Será que Deus incumbiu Gabriel de fazer com que Zacarias ficasse mudo? A Bíblia não diz. Mas o fato é que quando Zacarias ele questiona, ele duvida, vem uma dúvida no coração de Zacarias, faz uma pergunta, e aí o anjo diz: todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar, porquanto não acreditaste. Acreditar é pisteu, dar crédito, porque você não deu crédito às minhas palavras, logos, as quais ao seu tempo, ou seja, o tempo aqui é kairos, ou seja, no tempo certo, tempo oportuno, elas se cumprirão. E se cumpriu. Plero, ou seja, na hora que chegou no limite, essas coisas vão acontecer. Porque não tinha um tempo determinado ainda, mas vai acontecer. 21. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de que tanto se demorasse no santuário. O santuário aqui, como eu já disse, é naós. Naós é usado para o templo em Jerusalém. E esse termo ele é usado 39 vezes no Novo Testamento. Termo naós, do santuário. Então esse caso admirava ali, surpreendido. Por que esse homem está demorando tanto assim? Mas, saindo ele, não lhes podia falar. Então, entenderam que tiveram uma visão no santuário e expressava-se por acenos e permanecia mudo. Então, quando ele saiu, como ele não podia falar, o povo que estava lá de fora, esse homem está mudo porque ele teve uma visão, ele teve algo que deixou ele mudo. E aí ele parece que para que a multidão que estava ali fora pudesse entender, ele expressava-se por acenos. Com certeza, o termo grego é dianeu. Dianeu é expressar através de sinal, acenar com a cabeça, fazer algum sinal. Foi o que Zacarias fez. Vamos mais aí. Sucedeu que terminados dias de seu ministério, ministério aí não é operetas ou ruperetes, no sentido de serviço, mas aqui mais o termo grego é leiturgia. Leiturgia é um ofício público de um cidadão que se compromete a administrar. É um serviço ou ministério a Deus. Então, no caso do sacerdote, era um ministério, então era leiturgia. Então, leiturgia dá essa ideia de que é o ministério dos sacerdotes e estava relacionado com orações, sacrifícios oferecidos a Deus, que o sacerdote tinha. Então, terminados os dias do seu ministério, voltou para casa. Porque ele, como era o turno de sacerdote, ele era do turno de Abias,
ele servia por 7 dias, terminados esses dias, ele voltava para sua casa. Então, continuava-se os turnos, o dia que caía no turno dele, ele voltava novamente e servia ao Senhor. Passados esses dias, Isabel, sua mulher, então Elizabeth, a mulher de Zacarias, concebeu e ocultou-se por 5 meses, dizendo. Então ela ficou escondida. Ocultar aí pericrupto, ou seja, esconder-se, de estar ao público. E por 5 meses ela ficou quietinha em casa. Assim, e ela diz, dizendo, assim me fez o Senhor, contemplando-me para anular o meu opróbrio perante os homens. Assim me fez o Senhor, contemplando-me. Contemplando aqui é peidom, que é fixar os olhos. O Senhor, o que ela quer dizer, o Senhor fixou os seus olhos sobre mim. Ou ele me observou atentamente, quem? O Senhor, para anular. Anular é tirar, remover o meu opróbrio. Opróbrio aqui, oneidos, é vergonha, para tirar a minha vergonha. Porque toda mulher que não podia dar um filho ao marido, ela sentia-se envergonhada. E no caso aqui, Isabel, ou Elizabeth, ela sentia-se envergonhada. E ela diz que o Senhor contemplou ela e tirou dela a sua vergonha diante dos homens. No 6º mês, olha só, então vamos partir aí para o versículo 26. O mesmo anjo que havia visitado Zacarias, ele agora vai visitar Maria. Só que Maria está lá em Nazaré. Então, no 6º mês, foi o anjo Gabriel enviado da parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Veja então que a diferença de idade entre Jesus e João Batista é aproximadamente 6 meses. João Batista nasce primeiro. Então, porque aqui diz que no 6º mês, então 6 meses depois, em que Elizabeth estava grávida, o anjo Gabriel, o mesmo anjo que eu falei, ele visita a Maria. Então, ele foi da parte de Deus para a cidade da Galileia. Galil é circuito. Galil no hebraico, ali é um circuito de cidades, ali próximo ao mar ou lago de Genezaré, chamada Nazaré, Nazarete. E há uma virgem desposada. Outra coisa, uma virgem desposada. Desposada, aí o termo grego é ministeu. Ministeu é pedida em casamento, prometida em casamento, ou estar noiva. Então esta virgem, ela estava prometida em casamento a um certo homem da casa de Davi. Então, David, cujo nome era José, Yosef. A virgem chamava-se Maria ou Mariana. E então o anjo, e entrando o anjo onde ela estava, disse. Interessante aqui a saudação deste anjo para com Maria. Foi diferente com Zacarias. O Zacarias, a aparição de Gabriel foi mais abrupta. Ele apareceu ali do lado do incensário e já foi logo
entregando a mensagem. Como se trata de uma mulher, ele entra fazendo uma saudação. Então, ele saudou ela e entrando o anjo, onde ela estava, disse: alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Então, alegra-te. Rairo aí o verbo é alegrar, regozijar-se. E outra coisa, é muitos. E outra interessante que tem dois termos gregos aí, logo em seguida. Rairo, que é a primeira palavra aqui é um verbo. Rairo, harito, harito. Dois verbos seguidos, tudo na sequência. Claro que aqui no original grego, vamos ver onde que ele está aqui, 487, está aqui. Esse aqui, ó, keharitomen, é o verbo. Pera aqui, a raiz é harito, que aqui é hairi, também, aí vem da raiz hairo. Então, um significa regozijar, estar contente, e outro é ser agradável. Alegra-te, ó amável, ó encantadora, ó encantador, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra que o anjo disse, perturbou-se. Perturbar aí de ataraço, no sentido de estar profundamente preocupada, surpreendida, muito, e pôs-se a pensar no que significaria esta saudação. E aí é uma saudação mesmo, é aspasmos. E ela ficou preocupada. Por que esse anjo está me saudando desta forma? Então ela ficou preocupada e pôs-se a pensar. Por que ele dialogizomai é arrazoar, pensar, considerar o que significa esta saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, e é fobel aí, não tenha medo, fique com medo, porque achaste graça. E aí o substantivo feminino é raris, ou seja, cheia de graça. Achaste graça, favor, encontrou generosidade diante de Deus. Eis, e ele começa a falar, eis que conceberá e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus, Yeshua, que é Jeová é salvação, nome em hebraico. Então, chamarás pelo nome Yeshua, terás um filho, Rios, darás a luz, tiktum, trazer a luz, produzir luz, ou dar a luz a uma criança. E ele continua, o anjo. Outra coisa, e aqui, Maria era virgem, porque ela estava prometida em casamento. Isso foi para se cumprir o que está lá em Isaías 7,14. Porque o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual era o sinal? Então, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual era o Senhor? Eis que a virgem conceberá e darás à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Então, Isaías profetizou aproximadamente 750 anos antes de Jesus, e ele diz que, olha, portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Qual que é o sinal da vinda do Messias? Qual o sinal? É que uma virgem, ela vai conceber e vai dar à luz um filho, o seu nome será Emanuel, Deus conosco. Vamos lá. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai.
interessante. Este será grande. O termo grande é megas, e será chamado Huios de Altíssimo, Rupsisto, o lugar mais elevado. O Senhor lhe dará o trono de Davi. Trono e tronos mesmo, só transliterou, seu pai. Por quê? Porque tanto José como Maria, eles eram da tribo de Judá, assim como Davi também o era. Até porque também tinha uma promessa de Deus para com Davi. Lá no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 7, versículo 12, diz o seguinte: quando teus dias forem completos e vieres a dormir com seus pais, dormir aqui, se eu não estou me engano, é um eufemismo na língua portuguesa. É uma palavra mais branda para falar de morte. Quando vieres a morrer, seria essa tradução, com teus pais, então farei levantar depois de ti um dentre a tua descendência, o qual sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Então pode ver que o próprio Deus já havia prometido para Davi que depois que ele morresse, um dia depois, levantaria um que assumiria o trono dele para sempre. E veja que Davi, ele governou 1000 anos antes, aproximado aí, 1000 anos, 950 mil anos antes de Cristo. Então, 1000 anos depois, ou 950 anos depois, é que se cumpriu esta promessa de Deus na vida do rei Davi. Mas Deus fez uma promessa, interessante. Tem um outro texto lá em Salmos 132, 11, diz o seguinte: o Senhor jurou com verdade a Davi, e não se apartará dela, do fruto do teu ventre porei sobre o teu trono. Veja as profecias. Tem outros também, tem também Isaías 9,7, do aumento deste principado e da paz não haverá fim, sobre o trono de Davi e no seu reino, para afirmar e o fortificar com juízo e com justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Então Deus sempre aí prometendo o trono de Davi para o Messias. E outra coisa também que me chama a atenção, deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui, já estou encerrando já. No próximo vídeo eu continuo. Eu disse que esse capítulo ele é enorme, talvez será necessário 4 vídeos para eu concretizar a minha exposição toda neste capítulo. E o anjo continua: ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então veja que Jesus ele veio para reinar, só que o reino de Cristo ele é um reino invisível. Na verdade, Jesus já está reinando. Nós que seguimos a Cristo somos súditos do seu reino. Ele reina nas regiões celestiais. Então Jesus veio assumir o trono de Davi, e já se fazem 2000 anos que o Senhor Jesus, ele assumiu o trono de Davi. Olha, ele reinará para sempre. Aion, é para sempre mesmo, sobre a casa de Jacó. Jacó aqui é o nome de Israel, sobre a casa de Israel, porque Deus mudou o nome de Jacó, porque Jacó é aquele que pega no calcanhar, porque ele nasceu segurado no calcanhar do seu irmão. Então, e o seu reinado não terá fim. O termo reinado aí é Basileia, não terá fim. Então, o reino do Messias, ele não terá fim. Outra coisa, lá em 1 Crônicas, no livro das Crônicas 22:10, ele edificará uma casa ao meu nome e me será por filho, e eu lhe serei por pai,
e confirmarei o trono de seu reino sobre Israel para sempre. Então Deus sempre estava prometendo o trono de Israel para sempre. O teu trono, ó Deus, é eterno e perpétuo. O cetro do teu reino é um cetro de equidade. Vários textos aí, ó. A tua semente durará para sempre, e o seu trono como o sol diante de mim. São os textos bíblicos mostrando que haveria um trono para sempre. Eis que vem dias, diz o Senhor. Isso aqui Jeremias profetizando. Jeremias estava aí no início do cativeiro, quase no início do cativeiro. O ano 600 a.C., já tinha passado aí 300 anos depois de Davi. E aí Jeremias agora profetiza: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e sendo rei, reinará e agirá sabiamente, e praticará o juízo e a justiça na terra. Estava apontando para quem? Para Jesus. Davi já tinha morrido, então era o futuro. Outro também que fala aí de um reino para sempre está lá em Daniel 7,14. E foi-lhe dado o domínio e a honra e o reino, para que todos os povos, nações, línguas o servissem. E o seu domínio é um domínio eterno, que não passará, e o seu reino tal, que não será destruído. Então, o próprio Daniel, escrevendo o seu livro, ele registra esta passagem aqui, que o reino não teria fim. Daniel 7,27 também diz: e o reino e o domínio, a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados aos povos dos santos do Altíssimo, e o seu reino será um reino eterno, e todo o domínio e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Miqueias: e da que cocheava farei o remanescente, e da que tinha sido arrojado para longe uma nação poderosa, e o Senhor reinará sobre eles no monte Sião, desde agora para sempre. Então pode ver que vários textos do Antigo Testamento estão prometendo aí um reino eterno para o Messias. Então, na verdade, Jesus veio, deu início ao seu reino. Pode ver que lá em João, no Evangelho de João, capítulo 18, quando Pilatos ele pergunta a Jesus se ele era rei ou a respeito de reino, ele fala assim: na verdade o meu reino não é deste mundo, eu nasci para isso, eu vim para isso, para ser rei, mas só que o meu reino não é daqui. Se o meu reino fosse daqui, os meus pelejariam para que eu não fosse entregue nas mãos dos romanos para ser morto. Então, na verdade, o reino de Jesus é um reino espiritual, é um reino nos lugares celestiais. Nossa, já passou 28 minutos. No próximo vídeo eu vou dar continuidade aí, onde Maria ela faz algumas perguntas para o anjo. Interessante que ela não tem dúvidas como Zacarias, porque Zacarias duvidou de como isso poderia acontecer. Ele não acreditou. Maria, ela creu. Só que ela faz uma pergunta, e é isso que nós vamos ver no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar a sua vida rica e poderosamente.